Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal de Ezequias. Quero agradecer pela oportunidade. Me chamo Dayana e o tema é apego às coisas daqui. Não devemos apegar às coisas terrenas. E eu escolhi um contexto onde se encontra em Mateus capítulo 19, do verso 24, onde vai nos dizer que é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas logo em seguinte, no mesmo capítulo, no verso 16, nós vamos ver a passagem do jovem rico. Bora lá? E aproximando-se o jovem, lhe disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicando o jovem, disse: Tudo isso eu tenho observado. Que me falte ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido isso, essa palavra, retirou-se muito triste, porque ele era o dono de muitas propriedades. E ele já era apegado às coisas terrenas, se a gente formos ver e analisar. E após eu ter lido o contexto sobre a passagem de um camelo para o fundo de uma agulha, é mais fácil o camelo passar para o fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E após a gente interpretar bem essa passagem, nós vamos ver que vai despertar uma curiosidade nos discípulos, que eles vão virar e vai falar para Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus vai lhe dizer: isso é impossível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Se a gente formos analisar, é como se Jesus usasse uma hipérbole. E para os discípulos, é como se fosse um exagero. Um camelo passar por fundo de uma agulha e um rico não poder entrar no reino de Deus, uma pessoa não poder entrar no reino de Deus. E dando continuação, Pedro, sendo espontâneo, vira e fala: Eis que tudo deixamos e te seguimos. E o que será de nós? Jesus lhe responde: Quando o Filho do Homem, na sua regeneração, se assenta no trono da sua glória, também vos assentaste em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E acrescentando que aquele que deixar pai, mãe e filho para seguir a Jesus, receberá muitas vezes bênçãos e herdará a vida eterna. Com o termo, Jesus ao usar que muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Por quê? Porque se a gente formos analisar, esse último versículo tem a ver com aquele jovem. Ele se achava no nível de superioridade, dizendo como se ele soubesse todos os mandamentos, mas esquecendo-se de um, que Jesus ele não cita para os jovens um dos mandamentos, que é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Por que Jesus não cita? Porque Jesus já conhecia o coração daquele jovem. Porque Jesus já conhecia que ele se encontrava apegado às coisas terrenas já. E ele não citou. Bora lá para vocês entenderem melhor. E a gente devemos buscar primeiro o reino de Deus, para que as outras coisas lhe sejam acrescentadas em nossas vidas. Devemos desapegar as coisas daqui. Não devemos ter acesso a amar mais o dinheiro, amar mais qualquer coisa que nos distancia da presença de Deus. Mas é pecado ter bens materiais, ter dinheiro, ter mansão, ser rico. Não. Nós podemos ter tudo isso, mas em primeiro lugar devemos buscar a Deus, colocar Ele em primeiro plano e pedir a Deus sabedoria para sabermos administrar o que se encontra em nossas mãos, para que o mundo não venha colocar cegueira em nossos olhos, em nossa visão espiritual. E se a gente formos analisar, Jó era classificado o homem mais rico da Bíblia. Ele possuía muitos bens, ovelhas. Só que vendo Satanás Jó, ele vai adiante de Deus pedir permissão para que pudesse tocar, retirar
tudo que Jó possuía. Porque assim ele virou para Deus e falou: assim verás se não blasfemará do teu nome. Só que Deus aceitou. Permitiu que ele tirasse tudo que Jó possuía, mas não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Então Satanás vai lá e permite que Jó perde tudo: família, seus bens, até uma doença maligna colocou em Jó. Só que Jó não questionou. Só que se a gente formos analisar, Jó ele amaldiçoou o seu dia do seu nascimento, mas porque a dor, o sofrimento era grande. Porque ele sofreu por várias perdas. E fez com que ele se encontrasse inconsciente e de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Só que aí, antes disso, a sua esposa vai pedir que Jó ele abandonasse o Deus que ele servia. Só que Jó vai falar: como podes falar como qualquer uma doida? Ele foi temente. Que por mais que a luta fosse consistente, que a provação que Satanás queria ver, ele murmurando de Deus, ele ainda foi fiel no Deus que ele servia. E a Bíblia fala que Jó era um homem temente, andava com Deus e se desviava do mal. Ele possuía seus bens, mas ele também possuía sabedoria em saber administrar, em saber colocar Deus em primeiro lugar. E analisando lá em Jó, capítulo 42, do verso 2, vai dizer: Jó, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconheceu que por mais que ele estava passando por aquele momento, os planos de Deus ainda eram melhor para a vida dele. E ele soube depositar confiança no Deus que ele servia. E fez com que, na hora da aprovação, Deus restituísse em dobro o que ele perdeu. E Satanás, ele que ficou envergonhado, em vez de Deus. Porque ele pensou que Jó ele iria blasfemar do nome de Deus. Mas Jó não blasfemou. E Jó ele já conhecia, e Deus já conhecia que Jó era o servo dele. Porque ele mesmo apresentou quando Satanás foi adiante para pedir permissão para que tocasse na vida de Jó, nos bens de Jó. Só que Deus ele apresentou: o que faz aqui? E Satanás vai responder: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus logo em seguida vai falar: observaste meu servo Jó, que não há na terra homem semelhante, temente, igual a Jó. A questão não é o que você tem. A questão é o que você é. A questão não é o que você possui. A questão é como você se apresenta diante da sociedade, diante de Deus. A questão não é o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de você. A questão é o que Deus pensa a teu respeito. A questão não é você levar o seu nome para o mundo inteiro, ser reconhecido na face dessa terra, possuir muitos bens, elevar o seu coração aos seus bens, desejar as coisas terrenas. E a questão óbvia: será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Será que nós estamos no caminho certo? Ou será que está faltando algo que é preciso a gente se aproximar para perguntar para Jesus o que falta ainda em nossas vidas? Mas tem muitas pessoas que são egoístas. Pergunta, chega até Jesus, mas não quer seguir. Jesus falou: depois que fizeste tudo isso, falando com o jovem rico, vem e segue. Mas ele saiu triste quando ouviu aquela palavra.
Ele não falou mais nada, ele só abaixou a cabeça e saiu. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que Jesus tem falado, administrado por parte dele, que venha do reino dele. Então é isso, que nós não devemos pegar as coisas dos bens materiais, as coisas daqui terrenas, mas que nós viemos pegar as coisas espirituais, coisas que nos garantam a vida eterna, coisa que nos direciona na caminhada certa que devemos seguir, coisa que nos faz aconchegarmos mais da presença de Deus. Mas nunca se esqueça que em primeiro lugar de nossas vidas, o que devemos fazer antes de todas as coisas que nós desejamos, queremos, pedir primeiro a Deus sabedoria para saber lidar com as nossas escolhas e nunca se esquecer que quando recebemos o que Deus nos dá, mas nunca esquecer de colocar Deus em primeiro lugar, de elevar os pensamentos às alturas e pedir a Deus qual é o melhor caminho para poder